Bom dia, galerinha. Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos. Bom dia, pais. Bom dia a todos desse grupo maravilhoso. Estamos chegando aqui para fazer um momento aqui rápido de interação, corrigindo aí os TDs, o TD número 9, que a gente postou ontem, TD número 9 de português, o TD número 9 de matemática e o TD número 10 e 9 de matemática, que a gente ainda vai tá postando agora aqui. A correção deles já vai estar disponível no nosso canal, tá? O tio só vai estar postando mais esse aqui, dessa forma, fragmentada, separadinha, dividida. E as demais correções dos TDs que eu ainda estou colocando hoje e dos TDs que a gente postou ontem, vai ficar faltando aí só o de matemática e os dois TDs de hoje para vocês buscarem no canal a correção das questões, tá? Aí assim que a gente subir para o canal, a gente posta aqui o link para todo mundo acessar lá. E agora vocês fiquem ligadinhos aí na nossa chamada, de vídeo que a gente está fazendo, para peguem aí os TDs de vocês, de português, aquele TD que tem o Recruta Zero, que a gente trabalhou ontem com vocês, e nós vamos para um momento rápido aqui de análise dos textos e correção das questões, tá bom? É isso aí, vamos juntos, Deus abençoe a todos aí. Tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos começando aqui, com as nossas correções. Primeiramente, vamos corrigir aí o nosso TD número 9 de português. Depois entra o nosso TD número 10 de português na sequência. E depois o nosso TD número 9 de matemática e o número 10 de matemática para fechar essa correção. Legal? Vamos nessa? Show de bola! Estamos juntos! Pronto, pessoal, todo mundo de posse aí do nosso TD. O nosso TD traz aí como primeiro texto o texto, a questão, Leia o texto abaixo e responda o que se pede, tá? Primeiro a gente faz aqui uma análise, uma leitura rápida, Aí embola tudo, ninguém sabe o que ele quis ao certo dizer, Mas pelas feições, pelas características do personagem, a gente entende que ele não estava muito calmo, nem muito tranquilo, Então, assim, Mas em compensação, o Recruta Zero estava mantendo aqui sua calma infinita, Aí ele olha para o balãozinho do primeiro quadrinho e faz uma coisa inusitada, que ninguém esperava que um personagem de quadrinho fizesse. Ele chama a atenção do leitor, para a flor que está aqui, chamando a atenção do leitor para um balão. Como essa flor entrou ali? Aí o amigo dele responde: eu prometi ao capelão que diria algo legal para você hoje. Interessante. Gênero tirinha. Tá aí a nossa análise rápida, nossa ficha técnica. Gênero tirinha, tipo narrativo. Assunto: o diálogo entre o Recruta Zero e seu amigo. A finalidade: provocar o riso e entreter o leitor. Então vamos aqui. A primeira questão. Todos apostos? Continuando, nós vamos aqui. Primeira questão. Nesse texto, a flor expressa A gente vai ver que essa flor, ela expressa um abuso. Poderia ser um palavrão, dada as características do amigo, do Recruta Zero,
Poderia ser um elogio, porque ele fala que o capelão mandou ele dizer algumas coisas legais, né? O capelão, para quem não sabe, pode ser um pastor, um padre, uma autoridade religiosa que atua dentro do quartel, fazendo essa parte religiosa, tá? Só uma curiosidade para vocês entenderem o texto. Então nós vamos aí, ele estava abusado, ele estava irritado, então vamos ver aí. Interpretar texto com auxílio de material gráfico é a habilidade que nós estamos desenvolvendo aqui. E a resposta está justamente aqui, ó, no primeiro quadrinho, quando ele faz aquele emaranhado de sinais e símbolos indicando que ele não estava muito calmo, muito tranquilo, ok? E a nossa segunda questão, não diferente, o que torna este texto engraçado, aí nós temos aí a marca de ironia e humor. O que torna esse texto engraçado é o fato de o recruta zero se manter calmo diante do nervoso amigo, o recruta zero chamar a atenção para a flor do balão de fala do seu amigo no primeiro quadrinho, o recruta zero se afastar para trás enquanto seu amigo zangado grita com ele, o recruta zero ficar só observando a atitude do amigo e depois responder naturalmente diante do nervosismo do amigo. Então nós temos aí opções muito parecidas, essa questão não é incomum, não é difícil de acontecer, tá? Então prestem atenção, a resposta correta é a letra B, o recruta zero chamar a atenção para a flor, né? E nós temos aí, né, a localização do efeito de ironia e humor. Por que a seta apontou para a letra C? Porque pode ser que o aluno tenda a interpretar como sendo a letra C, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de questão. Tá aí a dica da primeira e da segunda. O segundo texto, para respondermos aí a terceira e a quarta questão do TD, Juquinha foi visitar o museu histórico. Aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nesta cadeira não. Esta cadeira é do Pedro I. E o Juquinha, não tem problema. Quando ele chegar, eu me levanto. E tá aí. O gênero é uma anedota, né? Que é uma piada um pouco mais longa. Aí tá ali o nosso Juquinha. E nós fazemos uma análise rápida. Ó. O texto é uma anedota, o tipo é narrativo. O assunto, o tema, a visita do menino Juquinha ao museu histórico. A finalidade, provocar o riso e entreter o leitor. E vamos à análise da questão. Leia novamente o texto e responda. Onde é criado o humor? Né? Então, voltando aqui, ó. Aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nesta cadeira não. Esta cadeira é do Pedro I. Então nós vamos ver aí. Ó, justamente, ó. Porque Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda, certo? Então nós temos aí a localização de efeito de ironia e humor presente no texto. O Juquinha não entendeu o que o guarda disse e, por sua vez, ironizou. Quando ele chegar, eu saio, né? Dom Pedro I chegando, imaginem, né? A confusão que seria. E a quarta questão,
Meu filho não pode sentar nessa cadeira não. Esta cadeira é do Pedro I. Percebe-se que o guarda usou uma linguagem informal para se referir ao imperador Dom Pedro I. Então nós temos aí uma referenciação de linguagem. Uma referenciação de linguagem, tá? A linguagem utilizada aqui por ele foi uma linguagem informal, tá? Identificar a linguagem, uma variação linguística utilizada em um texto, tá? A habilidade que foi explorada aí, ok? Igualmente aqui na primeira questão, nós também exploramos na segunda, nós exploramos também um recurso aqui que é destinado também à linguagem, tá? Que é o uso de onomatopeias, que é quando se reproduz no texto o som das palavras, tá bom? Pronto, pessoal, essa foi a nossa correção aqui do nosso TD número 9, tá? De português. A gente só não deu tempo a gente fazer nos textos a estrutura do pente, né? Como a gente sempre faz, a estrutura do pente. Mas a gente faz aqui rapidinho, né? O P é o personagem, o E é o espaço, o N é o narrador, o T é o tempo e é o enredo, o enredo é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Isso são o quê? São os elementos da narrativa. Não esqueçam, quando os textos forem do gênero narrativo, eles têm que ter a análise também dos elementos da narrativa. E ficou aí para vocês essa correção um pouco fragmentada ainda do TD número 9 de português, mais o TD número 9 de matemática e o TD 10 de matemática e o 10 de português já estão no nosso canal à disposição para vocês. Vamos lá, sem mais demora, iniciando aí a correção do TD 10, do nosso TD número 10. Vamos juntos? Pronto. Nós estamos trabalhando nesse TD e com esse texto com as habilidades de linguagem, né, os tipos de linguagem e variação linguística, e estamos trabalhando com vocês com as pontuações, tá? Então a gente começa, né, o texto a partir do título, carta. Laura, era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas, tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina. Laura. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo. Tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada. Era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa e depois toca todo mundo a ficar emburrado. Outro dia eu perguntei, o que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E pior, é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para briga e para cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Tá aí. Vamos à análise do texto. Esse texto é, portanto, uma carta, né? Como o próprio título já diz. O tipo é um tipo narrativo.
Porque a carta, gente, ela tem uma especificidade curiosa. Ela é multigêneros, ou ela pode ter diversos gêneros, depende muito do propósito discursivo. Se eu quero escrever uma carta para descrever uma situação que ocorreu em um determinado lugar, essa carta vai pertencer ao tipo descritivo. Se eu vou escrever uma carta de protesto argumentando contra uma situação, essa carta será do tipo argumentativo. Mas nesse caso aqui, ela é uma carta narrativa que conta uma história, né, de uma menina convivendo com seus pais. Então nós temos aí a aplicação, né? Vamos ver? Fique sabendo. No caso da classificação da carta, tomando por base algumas tendências e definições, narração, descrição e dissertação são consideradas como tipos de texto. Conto, crônica, piada, fábula são consideradas como gêneros textuais. Sendo assim, podemos considerar que a carta é um gênero textual e que, por conta de sua natureza, ela poderá ser associada a qualquer tipologia textual, de acordo com a intenção de quem escreve. De acordo com a intenção de quem escreve. Particularmente, entendo que, de forma geral, a carta é uma dissertação argumentativa, já que, na maioria das vezes, o objeto é convencer o leitor a respeito da veracidade de alguma realidade ou necessidade. Está aí o estudo conceitual do gênero carta, tá? E aí nós temos aí uma análise desse texto. Nesse caso, a carta é considerada do tipo narrativo. O assunto e o tema: Memórias e Relatos de Raquel para Laura. Finalidade: narrar, descrever, comunicar, informar ou relatar uma situação para alguém. Está claro? Muito bom. Muito legal, né? Bacana, né? Vamos juntos, vamos às questões. Lembrando que nós estamos trabalhando com o nosso TD número 10. Hein? E vamos aí. Agora está tudo diferente. Estamos trabalhando aqui com a linguagem, tipos de linguagem, variações linguísticas. Aí nós temos aqui a expressão, a linguagem utilizada. Agora está tudo diferente. Na linha 8 do texto, a palavra destacada é um exemplo de linguagem empregada com colegas, encontrada nos livros técnicos, ensinada na escola, estudada nas gramáticas. O que vocês acham? A gente encontra em livros essa expressão: agora tá tudo bem. Tá é uma variação, né, coloquial, usada no dia a dia, né, onde as pessoas usam para se comunicar normalmente, ou em redes sociais, ou com os amigos, ou com pessoas em particular, né? Mas quando nós encontramos essa expressão em um livro, ou um documento, ou algum texto mais formal, nós vamos encontrar o verbo estar, né? O verbo estar, e não a expressão agora está tudo diferente. Então, nós só podemos entender que a resposta é a letra A. Expressão empregada com nossos colegas no dia a dia, quando nós falamos com nossos colegas, amigos, parentes, com as pessoas na rua, no nosso dia a dia, tá? Então nós temos aí a linguagem coloquial e nós estudamos aí identificar a linguagem ou variação linguística.
Continuando, segunda questão. No trecho, eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. Na mesma linha, ó. Linha 8. As aspas foram empregadas para. Né? Sabemos a utilização das aspas, para que elas servem. Mas nesse caso específico, as aspas foram usadas para ressaltar o comportamento atual dos pais de Raquel, ressaltar na fala de Raquel uma situação atual da sua família, ressaltar que havia um tempo em que as situações eram diferentes entre os pais de Raquel, ressaltar a descrição de Raquel sobre a rotina de sua vida em família para Laura, que está distante. Né? Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. Então está aí marcando, as aspas estão sendo usadas sobretudo para marcar uma fala da personagem, né? Mas essa fala da personagem está expressando o que exatamente? Vamos ver se todos acertaram. Acertou, portanto, quem marcou a letra D, exatamente. Ressaltar a descrição de Raquel sobre a rotina de sua vida em família para Laura, que está distante. Então, está destacando, né, a vida e a rotina da Raquel, através da sua fala, da sua expressão escrita, né? Sua comunicação escrita, tá bom? Muito legal. Fazendo aqui só o fechamento, nós trabalhamos com a identificação dos efeitos decorrentes do uso de uma determinada pontuação ou notação, né, em um texto, tá? Então está aí. Vamos para o próximo texto, tá? O próximo texto é Jegue Empancado. Vamos ler. Numa estrada do sertão nordestino, o jegue de Severino empaca e não há nada que faça o bicho se mexer. Nisso aparece um veterinário em visita a uma das fazendas da região. O senhor doutor Augusto, que se compadece da situação de Severino, abre a sua maletinha, tira uma seringa e dá uma injeção no jegue, que sai chispando a toda velocidade. Admirado, Severino vira-se para o doutor e pergunta: quanto custa essa injeção? R$ 5. É? Oxente, então vai rápido, me dê logo 2, que eu tenho de alcançar esse jegue. Eita, bichinhoso! Então está aí. Aqui fazemos uma análise rápida do texto, onde nós vamos ter que é um texto do gênero piada, do tipo narrativo, né? Aí nós temos o nosso doutor aqui, com a seringa, para aplicar aí no nosso jegue, que saiu em disparada, né? E aí a análise do texto, né? A ficha técnica básica. O gênero é piada, o tipo narrativo, o assunto ou tema, o jegue empancado e a injeção. A finalidade, provocar o riso e entreter o leitor. Muito bem? Vamos lá para as questões. Das questões, né? Nós temos aí questão número 3, que trabalha com linguagem e variações linguísticas. Então, o trecho do texto que indica uma fala típica de um nordestino é: R$ 5? Aparece um veterinário, o jegue Severino empaca. Oxente! Então a gente só pode perceber que é oxente, né? Linguagem regional.
Identificar a linguagem ou a variação linguística utilizada em um texto. E vamos à quarta questão e última para finalizarmos. Nas 3 últimas linhas do texto, uma pontuação foi utilizada para destacar o diálogo entre o médico e o dono do jegue. Qual foi este recurso? As aspas, as reticências, os parênteses ou os travessões, fazendo uma volta ao texto, os 3 últimos, os 3 últimos parágrafos tem, portanto, destacado o uso dos travessões. Então vamos voltar, responder, e está aí. Identificar os efeitos decorrentes do uso de uma determinada pontuação. Então, nós temos a resposta da quarta questão, que é a letra D. A resposta da terceira, letra D também, oxente. Resposta da quarta, os travessões, letra D. Fazendo uma geral, a primeira questão, letra A, e a segunda questão, letra D também. Ok? Todos concluíram? Quem acertou, dá uma vibrada, celebra, comemora e finalizamos aqui. Então tá aí, pessoal, nós finalizamos a correção dos TDs número 9 e número 10 de português. Esses TDs, essas correções vão ficar disponíveis aí para todo mundo no nosso canal, tá bom? Acesse o canal, né? Quando você acessar o canal, deixa lá nas descrições, deixa o seu like, né? Que é a mãozinha para cima, legal? Né? Se inscreve no canal, quem não for inscrito no canal ainda, e aciona o sininho, né? Clica no sininho para você receber as nossas principais notificações. E aqui foi o tio Josiel Mota, professor Josiel Mota, com muita alegria, com muito prazer e satisfação, fazendo esse momento de interação com os nossos alunos. Grande abraço, um cheiro, um beijo, fique em casa, mas estuda, é a nossa recomendação de sempre. Um grande abraço, saúde, paz, shalom para todo mundo, até a próxima.